somos todos iguais. Pelo menos é isso que diz a Constituição. Mas será que na prática é isso que acontece? Nem sempre. Diferenças de gênero, de raça, de cultura, diferenças socioeconômicas definem a sociedade que vivemos hoje. Uma sociedade em que mulheres ainda ganham menos do que homens e negros muitas vezes são tratados com inferioridade. Como tornar o mundo mais justo? No que se refere à educação, políticas de ações afirmativas já estão sendo feitas. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, foi uma das primeiras do Brasil a adotar a política de cotas em 2005. Mas será que isso é suficiente para garantir a igualdade? O que está sendo feito e o que mais é preciso fazer para que esses alunos tenham formação de qualidade? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Já fazem 124 anos que Princesa Isabel decretou o fim da escravidão. Desde 13 de maio de 1888, nenhum homem negro pode ser escravizado pelo branco. E muita coisa mudou. Hoje em dia, funcionário nenhum é punido a chibatadas, forçado a viver em péssimas condições em senzalas no Brasil. Mas se a escravidão deixou de existir, será que isso significa que já temos igualdade entre as raças? Quem nos ajuda nessa reflexão são os professores Marco Silveira, professor do Departamento de Antropologia da UFPR, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, e Antônio Marçal, mestre em Educação pela UFPR. Sejam bem-vindos ao Em Tese de hoje. Pesquisadores como Gilberto Freire sustentam a tese de que as relações raciais no Brasil são de cortesia. De fato, a gente percebe que aqui no país não existem manifestações racistas tão graves e tão perceptíveis como há em outros países. Mas na prática, como é que se dá essa relação hoje aqui no país? Só voltar um pouquinho, essa questão do Gilberto Freire, quer dizer, o que ele fala, não é uma coisa exclusiva do Brasil, seria de toda a colonização portuguesa. Se a gente for olhar bem, o que ele está querendo chamar a atenção é que a colonização portuguesa ela não trabalhava com uma evitação do contato entre o senhor e o escravo, trabalhava com uma promiscuidade. Se a gente for olhar bem, o que ele aponta, inclusive no livro dele, é para a questão de até onde a dominação colonial portuguesa ia com relação às pessoas subordinadas, fossem negros ou fossem indígenas. Realmente há um uso e há um abuso do corpo e da pessoa. Então isso gerou uma promiscuidade, que ele mesmo chama de promiscuidade, mas que ele traduziu numa ideia de uma cortesia, que cortesia nunca houve. Uhum. Então tem que sempre ter um cuidado, os próprios abordados dele apontam para isso. E a segunda questão que está envolvida a partir do trabalho dele, quer dizer, o contexto da obra do Gilberto Freire. O século XIX inteiro, quando o Brasil se torna um país independente de uma maneira muito peculiar, que se transforma num império, numa continuação de uma coroa portuguesa aqui no país, foi muito marcado por a construção de um pensamento social que condenava a mestiçagem, que já existia no Brasil desde sempre, por causa dessa característica do colonialismo português, e condenava o futuro do país por ser um país mestiço, então degenerado, promíscuo, etc., e sincrético. O Gilberto Freire consegue fazer uma reflexão no qual ele vai dizer que o mestiço é positivo e que o futuro do Brasil está na mestiçagem. E isso realmente ele faz uma revolução, ele cria, vamos dizer, as bases de uma identidade nacional da República Brasileira. Isso é o mérito dele. Outros sociólogos, estudiosos da sociedade brasileira, depois do Gilberto Freire, já apontavam, por exemplo, Florestan Fernandes, Carlos Rosenbaum, que existe no Brasil, que nós herdamos do Brasil, que a nossa sociedade, a sociedade de classe no Brasil, herdou, né, um traço muito forte, um traço cultural muito forte da sociedade escravista, né, do período colonial. E traços dessa sociedade escravista ainda permanece culturalmente. Então, a falta de conflito não representa a falta de um olhar hierárquico da sociedade. Por exemplo, a ideia de uma sociedade hierarquizada racialmente.
né? Tanto que a gente pode ver, de acordo com o último censo, né, que existem 56,8% de negros e pardos no Brasil, mas a gente não percebe a representação desse percentual em determinadas esferas de poder ou esferas sociais, né? Justamente. Eu acho que o indício mais forte é esse, né? Quando você começa a subir na pirâmide social e começa a verificar nas posições de comando, de decisão no país, você não vê representada a sociedade brasileira. Nesse sim, por gentileza, professor. Não, eu só diria que você tem que ter um cuidado também com essa ideia, porque isso é uma coisa que veio no pensamento do Florestan Fernandes, da escola dele, como se o racismo que existe hoje é quase como se tivesse passado do período colonial para o presente como uma inércia. Não é assim tão simples, não. Porque uma das coisas que a gente não pode esquecer é que a partir do momento em que o Império se consolida como sociedade, no final do século XIX, surge a grande migração. E a grande migração surge para trazer mão de obra europeia, para colonizar o Brasil, para embranquecer o Brasil, para trazer o progresso ao Brasil. Então, um progresso que é entendido como europeu e norte-americano, né? Então, isso cria um padrão de valores que no mundo colonial não existia, que era o progresso, a modernidade, a civilização são brancas, são europeias e são católicas, ou cristãs pelo menos. E o negro, o índio, suas manifestações culturais são sinônimo do atraso e, inclusive, são expressão do período colonial. Eles têm que ser superados. E esse vamos dizer, o eixo do racismo que existe no Brasil até hoje. É o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia no governo Dilma com a sua política anti-indígena. Tipo, o índio tem que ficar de lado, o meio ambiente tem que ficar de lado, porque o progresso exige que você passe por cima deles. É isso que a gente vive no Brasil até hoje. Um contraponto a isso são as políticas de ações afirmativas que estão sendo feitas, né? Que são justamente políticas que dão um tratamento diferenciado para grupos que tiveram uma discriminação histórica, que foram excluídos. Hoje, no Brasil, o que é que está sendo feito nesse sentido? Bom, tá sendo feito muita coisa, né? A última década, ou seja, a primeira década do século XXI foi marcada no Brasil por um momento de enfrentamento dessas questões, dessas questões de desigualdade recortada por questões de raça e etnias, né? Então, num contexto também de discussão internacional, né, nós temos aí a terceira conferência da ONU, né, para discutir o racismo e xenofobia, enfim, outras formas de discriminação, né? E é isso que chega ao Brasil também, né? Isso vem de encontro a uma longa luta de um movimento de consciência racial e de movimento negro, movimento social negro, e isso gera uma nova compreensão de realidade no país. Inclusive, uma das medidas que existe dentro dessas políticas de ações afirmativas é a política de cotas nas universidades e concursos públicos, assunto que ainda gera muita polêmica. E nós fomos às ruas para ver o que as pessoas pensam sobre o assunto. Acompanhe. Você é a favor das cotas nas universidades? Cota na universidade? Concordo. Nem um pouco. Eu concordo. Concordo. Eu concordo. Direito é para todos, né? É uma forma de garantir que pessoas negras consigam entrar na faculdade. Beneficiou minhas filhas isso daí. Não concordo. Eu sou totalmente contra, porque é a mesma capacidade que um branco tem, um negro também tem. Tem que ser igual para todo mundo é humano. Depende da capacidade da pessoa, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com a raça. As melhores passarão, portanto, se for negro, se é melhor que o branco, tem que passar. Tem muita gente que precisa estudar, mas não tem condições de pagar. Eu acho que alguns filhinhos de papai que faz cursinho são beneficiados, como os nossos às vezes não têm condição. A raça negra aqui no Brasil é quase que maior. Então tem o direito, que são os mais oprimidos, são os mais sacrificados. De um certo modo está favorecendo os negros, mas é uma forma também de garantir que essas pessoas também façam uma faculdade. De fato, para a gente estar lá dentro é muito difícil, eu até entendo isso, mas eu sou totalmente contra. É correto, na minha opinião, para cota para a escola
para colégios públicos, né? Porque o ensino é deficiente nesses lugares. É um absurdo no Brasil isso, né? Nós criarmos critérios de etnia, de raça, de cor. Teríamos que ter a qualidade para todos, não escolas ruins como nós temos aqui no Brasil. Para que todos tivessem iguais oportunidades de entrar numa faculdade. Bom, a gente percebe que tanto as pessoas que são contra quanto as que são a favor dizem uma palavra em comum, que é igualdade. Isso chama atenção justamente no discurso, professor? Com certeza. Aí é uma outra questão, como você começou a falar da Constituição. O que é a igualdade da Constituição? A igualdade de direitos civis, ou seja, todos temos direitos e obrigações enquanto cidadãos. A questão que da raça, etnia, cultura, ela não tá exatamente nesse mesmo plano. Ela atende a questões históricas, a questão de projetos diferenciados de cidadania e de existência. E uma das coisas que eu gosto mais de usar, inclusive, a ideia da equivalência. Porque a gente tem que lembrar algumas características do Brasil que são interessantes. O Brasil tem uma população negra fora da África. E antes da grande imigração, a população negra brasileira era majoritariamente, evidentemente, negra. Chamava a atenção de qualquer viajante que vinha para cá no início do século XIX. Isso é assim até hoje. Professor, na sua dissertação de mestrado, você estuda justamente o que já está sendo feito e o que pode melhorar nessa questão das cotas. Quais são os pontos positivos hoje e o que ainda deixa a desejar? A intensa adesão das universidades públicas no Brasil a esse tipo de proposta de combate à desigualdade, né? Estudos recentes mostram que só pública, né? Nós temos hoje no Brasil 125 instituições que têm algum tipo de políticas afirmativas para negros, para empobrecidos, brancos também, né? E indígenas, né? Então isso é um ponto positivo. Então isso indica que setores importantes do país, como a universidade, estão vendo que é preciso ações que dê conta desses problemas seculares da nossa sociedade. Né? Nós que defendemos políticas afirmativas, nós não estamos, nós não defendemos o não diálogo, nós queremos dialogar, nós queremos criar uma sociedade que seja democrática de fato para todos, né? Tá certo, professor. Inclusive, o senhor é um dos autores desse livro, Uma Década de Políticas Afirmativas, Panorama, Argumentos e Resultados. O que é que ficou mais evidente nesse trabalho de vocês? Não, a ideia desse trabalho foi fazer um levantamento dos resultados das discussões, isso que Marcelo estava falando, a partir do momento que as políticas afirmativas começam, né? O que chama a atenção que essa questão racial no Brasil, como ela é constitutiva, como ela é central na sociedade brasileira. Ela é realmente uma coisa muito importante. O que a gente tem feito nesse livro, inclusive, é chamar a atenção das coisas que estão acontecendo aqui na Universidade Federal do Paraná, que realmente a gente se colocou à frente, né, junto com mais algumas outras instituições, como o ERJ, o UNB e tudo mais, e temos resultados. Então a ideia realmente é mostrar e inclusive fugir de um certo debate muito contrário às cotas, que lamentavelmente inclusive colegas antropólogos promoveram, de que as cotas raciais vão dividir o Brasil no meio, como até uma pessoa falou aí. Isso é um absurdo, isso não existe. Realmente foi muito triste ouvir colegas antropólogos que tinham até algum certo renome levantar um argumento que não tinha pé nem cabeça. E, professor, inclusive, para tornar essa política de cotas mais conhecida pelos estudantes, né, a universidade fez essa cartilha que está sendo distribuída nas escolas públicas paranaenses. Exatamente. A ideia da cartilha, né, tem tanto aqui o cartaz quanto a cartilha, isso foi para todas as escolas da rede pública, através da SEED, no sentido de valorizar o programa de cotas raciais da Universidade Federal do Paraná, fazer ele melhor conhecido e tentar superar alguns preconceitos que a gente sabe que vem desde o ensino fundamental e que informa também isso que as pessoas estão falando nas ruas até hoje, quer dizer, se você entra pela cota racial, você está assumindo que você é inferior. Não, ninguém está assumindo que é inferior. O que a gente quer, inclusive, desde o início dessas discussões sobre a cota racial na Universidade Federal, é trazer para a Universidade Federal, seja do Paraná, seja de qualquer outra, todo um contingente
de bons estudantes negros que possam ter, dentro da Universidade Federal, a boa formação que a Universidade Federal promove, mas também criar um ambiente de formação dessas pessoas. Professor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Tese. Igualmente. Bom, e agora é hora do nosso giro de pesquisas pelo mundo. Acompanhe. É solteiro? Então preste atenção. Pesquisadores da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, descobriram que solteirões morrem de 8 a 17 anos antes dos casados. E solteironas morrem de 7 a 15 anos antes das casadas. Foram feitos 95 estudos sobre o assunto, com 500 milhões de pessoas. O motivo? Os casados têm mais apoio social, sem contar que tem alguém por perto para socorrer em caso de acidente. Também vive mais quem anda mais rápido. A conclusão veio de pesquisadores da Universidade de Pittsburgh. Quem anda a 1 metro por segundo, o equivalente a 3,6 km por hora, vive mais do que quem anda na média de 0,8 metros por segundo. Um linguista da Universidade de Colômbia realizou um estudo que diz que das 6.000 línguas e dialetos existentes, apenas 600 irão sobreviver daqui a 100 anos. A pesquisa se apoiou na premissa de que, diante da globalização, as pequenas tribos vão adotar cada vez mais outros idiomas dominantes para estabelecer melhores condições de vida e negócios. E no próximo bloco, como promover a igualdade racial no ambiente de trabalho e de que maneira as crianças aprendem uma nova visão sobre a história do Brasil a partir do ponto de vista dos afrodescendentes. A gente volta já já. O Em Tese está de volta e participam da nossa conversa o professor José Antônio Marçal, mestre em Educação pela UFPR e a doutora em Sociologia pela Unesp, Marcilene Garcia de Souza. Marcilene, seja bem-vinda ao Em Tese de hoje. Bom, no bloco anterior nós falamos a respeito de cotas nas universidades públicas. Agora a gente aborda a questão das cotas nos concursos públicos. Marcilene, o Paraná foi o primeiro estado a promover políticas públicas em âmbito estadual, justamente para a reserva de vagas em concursos públicos para negros. Como é que funciona isso hoje? Então, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a implementar um programa de ações afirmativas para negros nos concursos públicos. O segundo estado é o Mato Grosso do Sul, somente de 2008. O Paraná é de 2003, antes inclusive das ações afirmativas na Universidade Federal do Paraná. E o Rio de Janeiro em 2010. Como funciona? É a Lei 14.274 de 2003, então, que assegura a reserva de 10% de vagas, então são reservas fixadas em todos os concursos públicos. Para isso, obviamente, o candidato, na hora da inscrição, ele faz a opção, né? É facultativo. Se ele quiser optar pelo programa de ação afirmativa, ele vai dizer: sou afrodescendente e quero cotas raciais. Ou eu posso optar por cotas para deficientes, que também tem assegurado na lei já há muito tempo, ou ele faz a opção pela forma tradicional, né? Até analisando justamente essas estatísticas, no Paraná existem 30% de negros, mas apenas 3% de negros com o ensino superior no serviço público. É um número bem pequeno ainda, né? Então, o Paraná é o estado mais negro da região sul, né? Quando eu me falo negros, são os pretos e pardos, de acordo com o IBGE. Está em 27,5%, basicamente, né? A cidade de Curitiba é a cidade também mais negra da região sul, que dá quase 1/4 da população. O que eu consegui verificar, então, na tese de doutorado, eu fiz uma amostra entre 2003 e 2010, justamente analisando a gestão desta política, né, os impactos e os desafios, considerando sempre, Thaís, acho que é algo importante essa ideia de ação afirmativa, que ela é bastante ampla, o que possibilita, inclusive, que as instituições, quando vão construir a política, que elas possam estar revendo,
reavaliando, né? E para isso é muito importante a avaliação e o monitoramento da política, considerando qual é a sua finalidade. A finalidade, no caso dos serviços públicos no Paraná, é qual? De aumentar o número de negros nos serviços públicos, considerando o quê? Que nós, usuários paranaenses, somos negros, somos brancos, somos amarelos, somos indígenas, e que não é possível que nós tenhamos uma subrepresentação de negros em muitos espaços, destacadamente no judiciário, mas nós poderíamos ir para a área da saúde. Quem já foi atendido por um médico negro no Paraná? Essas oportunidades, eu falo de reparação histórica, em função da escravização que aconteceu no Brasil e no Paraná, mas também dessa ideia desse valor da diversidade e a possibilidade de que nós, como usuários, inclusive do ponto de vista do pertencimento do Estado, dizer, olha como o Paraná que favorece a democracia. Eu fui lá, eu vi brancos, eu vi negros nesses espaços, que é de selecionar talentos. No nível superior, o que eu verifiquei é o quê? Poucos negros tendem a prestar o concurso pelas cotas raciais ainda, não é com o mesmo fenômeno que acontece nas universidades. Em geral, os cotistas optam na hora de ler o edital. Não é o movimento dizer, eu vou tentar cotas na Federal do Paraná, não. Eu vou tentar o concurso público quando eu leio o edital, porque não há uma ampla divulgação. Então, por que justamente existe essa baixa procura ainda? Então, eu acho que é um fenômeno da estrutura das relações raciais no Brasil, do racismo, os obstáculos sociais que a população negra tem, sobretudo na educação, né? Nós não podemos perder de vista isso. Por isso é muito importante os programas como o da Universidade Federal do Paraná, que além de democratizar as vagas, ela vai favorecer o quê? Que grupos historicamente injustiçados tenham oportunidade, aquilo que o professor já falava de equivalência, de equidade, que é justamente garantir o quê? Igualdade de tratamento, mas levando em consideração as condições, os históricos, as trajetórias de vida dos indivíduos que são negros, que são brancos ou que são indígenas no estado do Paraná, que não são as mesmas. Professor, a gente sabe que ao longo da história houve uma construção de uma identidade negativa do negro, como se ele fosse visto com inferioridade. De que maneira essas políticas de cotas podem contribuir para a formação de uma identidade positiva? As políticas afirmativas, eu creio, né, aí a meu ver, no Brasil, elas têm essa possibilidade de criar modelos positivos, né, de sucesso. Quando a gente olha a gente vê uma sessão no Supremo Tribunal Federal e vê o ministro Joaquim Barbosa com aquela postura, com aquela competência, com aquela dedicação, aquilo realmente, para um jovem que não tem uma referência positiva, é significativo, né? E se isso ampliar, né, se isso se multiplicar no país, eu creio que muitos jovens vão ser encorajados, né, a seguir uma trilha, uma trajetória mais tranquila, enfim. Né? Pois é, e aqui exatamente. E aqui na Universidade Federal do Paraná, as cotas raciais começaram a valer em 2005 e nós conversamos com estudantes que ingressaram no ensino superior por meio dessa regra. Vamos ver o que eles têm a dizer. Jules é aluno do último ano de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Ele faz parte da primeira turma que entrou na UFPR através do sistema de cotas raciais em 2005. De lá para cá, a opinião do estudante continua a mesma. Só através das cotas que a igualdade dentro das universidades pode ser alcançada. Eu era esse Jules. Jules que ganhava R$20 por semana, depois passou a ganhar R$35 por semana, depois passou a ganhar R$350 por semana e nunca conseguindo um espaço de ascensão nesses lugares onde eu começava a trabalhar e tudo mais, e ouvindo piadas de preconceito, né, e sendo vítima de violência policial. Hoje eu sou o Jules Ventura Silva, um intelectual mulato, que desenvolveu um trabalho sobre um escritor da virada do século XIX, que é o Lema Barreto, que é uma pessoa socialmente bem vista, né, ainda que eu passo por situações ainda que não me deixam esquecer que eu tenho uma cor e tenho uma razão para estar aqui dentro, para levar a questão racial para um patamar de discussão contínua.
Assim como Jules, Viritiana também entrou no curso por meio de cotas raciais. Ela veio de Minas para prestar um concurso público em Curitiba e resolveu fazer o vestibular da UFPR. Nós não temos um problema só econômico. O problema que eu sofro é um problema racial, estritamente racial. Eu sou barrada de ascender socialmente devido à minha cor. O William está no 4º ano de pedagogia. Ele escolheu essa área por acreditar que só a educação pode mudar um país. O estudante vem de uma família militante na questão racial e pretende continuar defendendo a política de cotas para negros. Eu acho que a gente ainda precisa chegar no ideal, né? A gente está ainda nos primeiros 10 anos do sistema de cotas de uma forma nacional. Então, é necessário a gente analisar e avaliar esses alunos que entraram, que tipo de políticas de permanência aconteceram nas universidades, que tipo de participação universitária esses alunos tiveram, né? Professor, justamente, o que é que pode ser feito para avançar ainda mais? Políticas afirmativas não é só oportunidade de acesso, né? É política de permanência também. E permanecer com qualidade é não só focar essa política no repasse de recursos, né? O recurso econômico ele é importante para a permanência, mas num contexto de discriminação, né, como é na nossa sociedade, é preciso que a política de permanência dê conta também de um suporte para esses estudantes, para que eles possam ser empoderados, encorajados a produzir conhecimento, a aventurar no conhecimento, né? Quer dizer, a ter uma liberdade subjetiva dentro da universidade para transitar e poder usar a sua criatividade de forma positiva, né? E algo que pode contribuir muito nesse sentido também é a existência de um livro didático que conte a história do Brasil através do olhar do afrodescendente, né? Inclusive, você é coordenadora de um projeto que cria um livro desses. Fala um pouquinho para a gente qual que é a importância disso para a formação de uma sociedade que saiba respeitar mais as diferenças e respeitar todas as raças. Bom, o livro se chama Africanidades Paranaenses, é o primeiro livro didático na história do Paraná, que conta a história do Estado a partir da contribuição dos africanos e dos afrodescendentes. Eu tive a oportunidade de coordenar, juntamente com mais 3 coautoras e que vários outros colaboradores que são do Estado do Paraná, é da editora Grafissete. O que nós descobrimos, né, com pesquisa empírica, feitos importantes de africanos e afrodescendentes que são invisibilizados na história, inclusive invisibilizados pela própria produção da academia, né, o protagonismo do movimento social negro na história do Estado do Paraná, as organizações negras, os clubes negros, né? E dentro disso, Thaís, eu acho que queria destacar algo importante, que nós estamos numa conjuntura, e é uma conjuntura muito recente, que é dentro dos programas de ações afirmativas nas universidades. O Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional as políticas de ações afirmativas para a população negra na educação superior. Nós tivemos agora, recentemente, a aprovação da presidenta Dilma, do quê? De um decreto que assegura 50% de vagas para alunos oriundos de escola pública, dos quais tem uma reserva para a população negra. O que é muito importante o Brasil se dar conta do que é que nós negros fizemos. O movimento social negro, o professor já dizia desde a década de 30, está dizendo, nós precisamos entrar na universidade, o Brasil só melhora se democratizar este espaço. O que aconteceu? Hoje nós temos assegurado, eu fico até arrepiada, 50% das vagas para alunos oriundos de escola pública. Isso é um avanço importante na história do Brasil e que é um protagonismo do movimento social negro. Ou seja, fomos nós, assim como na Universidade Federal do Paraná, o movimento social negro que tensionou. Queremos que negros sejam incluídos neste espaço. Levamos os brancos pobres e reivindicamos a política para a população indígena. E o mesmo acontece no país. Então, há necessidade, sim, de o país reconhecer, não que nós negros sejamos tão fraternos e solidários, mas, sobretudo, dizer que foi a solidariedade da população negra, da construção deste processo,
que foi dizer a universidade não pode estar desta forma, sendo que o Brasil é a segunda nação negra do planeta. Isso eu acho que é algo que nós temos que evidenciar, é protagonismo do movimento social negro. Tá certo. Marcilene, professor, muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Escreva pra gente em tese@ufpr.br. Até a semana que vem.